Mas amém. É bom, né? É bom a gente ter pessoas que têm esses olhos, né? E é por isso que a igreja, ela é nessa multiforme vontade e variedade que Deus nos deu de dons e talentos, né? Porque se não tivesse o André, não tivesse aqui, né, os adoradores aqui, né? Se não tivesse os cooperadores, se não tivesse aquele que está lá, né, fazendo a imagem, né? Como seria, né? O pastor queria que ir lá atrás, liga o som, vem aqui, canta, já prega, ajusta a câmera, vai lá responder no chat. Mas o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus sabe que ninguém sozinho faz a obra, nem Ele mesmo veio à terra para fazer a obra sozinho. Mas Ele nos oportunizou. Ele deu o privilégio de participar desta grande obra, que é a igreja. De participar desta grande obra, que é expandir o seu reino. E com essa palavra, eu quero ministrar hoje para vocês, que a igreja é um lugar de destino. Eu não sei se alguma vez, meus irmãos, algum de vocês se sentiu assim, meio sem rumo na vida. Eu já me senti assim. Né? Quando o Senhor me encontrou, eu estava meio sem rumo. Eu estava casada, eu tinha filhos, eu tinha um emprego, né? Estava morando numa casa boa, mas eu estava sem rumo. Mas as pessoas que me viam falavam, está tudo bem com ela. Mas aqui dentro tinha alguma coisa que não estava legal. Aqui dentro tinha perguntas que eu não encontrava respostas e estava dentro de mim faltando alguma coisa. Apesar de ter tudo, faltava alguma coisa. E aí esse Senhor maravilhoso, Ele me encontra trabalhando, e Ele começa a fazer convites através de pessoas, e eu sou convidada para ir numa célula, eu falei o que eu vou fazer nesse lugar, aí a pessoa, vamos, aí lá nós oramos, falei, bom, orar é bom, né? Eu vou orar. E fui nesse lugar, e pela primeira vez, eu ouvi falar que eu tinha um destino para a minha vida. Que eu não estava andando simplesmente por andar. Eu não estava como Saulo falou no Cronos somente. Eu não estava levantando de manhã, trabalhando, indo dormir à noite. Levantando de manhã, trabalhando, indo dormir à noite. Havia algo mais. Havia o Senhor do tempo Cronos e o Senhor do Kairos. O Senhor da oportunidade, o Senhor da eternidade, o Senhor que faz novas todas as coisas. O Senhor que faz aquele que está perdido nascer de novo agora no Espírito. Aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que transforma, que nos renova, aquele que vai mudando o nosso caráter, nos transformando à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que dá destino aos homens. Ele dá destino porque está nele o início. Ele diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o início e eu sou o fim. E toda essa linha de tempo entre o alfa e o ômega, eu estou ali também. Eu sou. Então, por isso que aqui louvamos, tem tudo a ver com Ele. Antes de você nascer, você veio dEle. Enquanto você vive com a permissão dEle. Quando você passar desse plano para um plano melhor, é para estar com Ele. Então Ele é o Senhor, Ele nos dá destino. E aonde Ele nos entrega o destino? Dentro da igreja. Eu posso trabalhar numa grande empresa, eu posso ser um grande diretor, um reitor de uma faculdade, eu posso ser o diretor de uma grande estatal, eu posso ser o presidente de uma grande nação. Mas o único que traz propósito e destino para a vida do homem é dentro e no seio da igreja. Porque o Senhor está no meio da igreja. Mas pastor, Ele não está nas grandes empresas? Está. Ele não está na faculdade? Ele está. Ele está através de você, a igreja.
Então, você como diretor de uma grande empresa, Cristo está lá. Você como reitor de uma faculdade, Cristo está lá. Você varrendo a rua, Jesus está junto com você nesse lugar. Se assim você o encontrar e ele te encontrar. Então, nessa noite, nesse lugar onde você tem destino. E o que é destino? Destino é um lugar para onde alguém se dirige. Destino é determinar, ou destinar é determinar algo ou alguém para certo fim. E o Senhor nos determinou já de antemão, de antes da criação do mundo, Ele já nos destinou para louvor da sua glória. Ele já nos destinou para esse tempo que vivemos hoje. Esse tempo, que é o tempo oportuno, é o tempo de qualidade, é o tempo de estar na presença do Senhor, aonde eu e você estivermos. Porque aquele que tem Cristo, ele não se sente sozinho. Aquele que tem Cristo, ele sabe de onde veio e para onde ele vai. Aquele que tem Cristo, ele se move não por horários que medem apenas tempo de trabalho. Ele se move pelo tempo de Deus. Isso é para mim e para você. E Ele tem destino para mim e para você. Mas eu quero dizer que para que nós possamos alcançar esse nível de entendimento, esse nível de saber que Ele está conosco, Ele também, além disso, Ele usa dentro da igreja, dentro da família espiritual e da família biológica, Ele coloca a paz sobre nós. Porque Deus é Pai. E é natural que Ele, para se comunicar com seus filhos, Ele use pessoas. Ele usou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, para que nós pudéssemos entendê-lo, porque nós não estávamos entendendo. E Jesus, um dia os discípulos dele, ele perguntou: o que vocês querem que eu faça? E um dos discípulos falou: mostra-nos o Pai. E ele falou: uau, eu tenho andado com você há tanto tempo, e você me pergunta isso? Eu faço o que o Pai fala para eu fazer. Eu não ando desalinhado com a vontade do Pai. Então, o que Jesus veio é nos mostrar o Pai. E Deus, Ele se comunica e Ele transmite os princípios da sua palavra também através de pais. Pais espirituais, pais biológicos. E eu quero falar de um povo que ele foi muito abençoado, porque ele ouviu e eles obedeceram à voz de um pai. E quando nós vamos buscar a respeito desse povo na Bíblia, nós vimos que eles nem faziam parte do povo de Deus, mas eles foram contados como povo de Deus por causa da sua obediência. Eles foram adotados como povo de Deus. E eu quero falar com vocês sobre os recabitas. Esse povo, ele tem um capítulo inteiro só para ele na Bíblia. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 35. E diz assim a respeito dos recabitas. Vamos lá, Jeremias 35. Vou esperar, vai ter que colocar esse, Léo, por favor. Aqui fala: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maaseias, filho de Salum, o porteiro. Então
Coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Até aí, Léo, obrigada. E o que isso quer nos ensinar? O Senhor chama um povo para mostrar aos seus filhos, ao seu povo, que eles obedeciam à ordem de um antepassado lá de terceira e quarta geração. E que um antepassado que era homem, como eles, mas eles eram fiéis e obedientes às palavras. E ali para os recabitas não bebam vinho, nem você, nem suas mulheres, nem seus filhos. Não construam casas. Vivam como nômades para que vocês tenham a oportunidade, a rapidez, quando vierem nações sobre vocês, que vocês escapem facilmente. E aí Deus traz esse povo para dar uma lição nos seus filhos. Para dar uma lição, Israel. E Ele diz: olha, eles têm ouvido a voz dos seus antepassados. E aí Deus fala: eu tenho falado tanto com vocês. Eu tenho advertido tanto. Eu tenho enviado meus profetas. Eu tenho enviado líderes. Eu tenho enviado homens. Através da palavra, vocês não me ouvem. E aqui Deus está dizendo: não é por falta de advertência. Não é por falta de amor. Mas vocês não me ouvem. E hoje o que eu quero trazer é para que realmente nós seguimos esse destino que o Senhor tem para mim e tem para você. Porque apesar de caminharmos juntos no mesmo propósito, que é expandir o reino de Deus, como eu falei, na multiforme vontade, soberania, graça de Deus, Ele tem um lugar preparado para cada um de nós, aqui mesmo. Ele tem, cada um, para mim e para você,
um quadradinho dentro da sua casa, se assim podemos dizer. Ele tem um lugar para você aí fora, seja onde você estiver, para que você venha expandir o reino, para que você mostre a todos que andam com você quem é você. Eu fiz essa pergunta para mim: se Deus me mandasse chamar e tivesse um papo comigo falando: ô Cris, e eu, sim, pai, o que você tem feito diante de tudo que eu tenho advertido você? Filha, você tem me obedecido? E eu, não. Pai, tudo não. Pai, eu ainda falho nisso. Pai, eu ainda falho com meus filhos. Pai, eu ainda falho com os meus irmãos. Pai, eu ainda falho com a minha saúde. Pai, eu ainda não obedeço inteiramente. E a conversa continuou, e aí você não vai saber porque foi comigo e com ele. Né? Aí é pessoal, eu te convido a você ouvir essa pergunta do pai. Mas hoje eu quero te dizer que esse pai, ele quer realmente nos levar para esse lugar aonde de antemão ele já planejou para mim, para minha casa, para você e para sua casa. Então eu não vou me ater aos recabitas, eu vou me ater a nós, a nossa vida de hoje, porque lá eles receberam a porção deles. Alguns historiadores dizem que eles foram contados e adotados como povo de Deus. Eles tiveram essa recompensa. E a recompensa foi de obedecer ao pai humano, biológico. E há um engano no nosso coração quando acreditamos que Deus não manifesta a sua vontade através de homens. Desde o início, ele delegou a autoridade representativa da sua pessoa através do homem. Desde o Éden. No Éden, ele chega para Adão e ele fala: Adão, eu criei, mas você vai governar. Você vai governar, Adão. Presente para você, filho. Dê nome, usufrua de tudo. Desfrute de tudo. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu para o governo dos homens. E é através de homens que o Senhor nos governa. Se uma pessoa chega para mim e fala: quem me governa é Deus. Cuidado. Cuidado com esse governo tão pessoal. Porque Deus sempre trabalhou com autoridade delegada. Sempre. E quem são as autoridades delegadas pelo Senhor? Lá na sua casa. É você, pai, se é você que é o cabeça. É você, avó, se é você que está governando a casa hoje. É você, tia, se é você que governa a casa. É você. Então, Deus vai cobrar as coisas, podemos assim dizer. Ele vai querer relatórios através da sua pessoa. Ele não vai chegar no meu filho e dizer: e aí, como é que está andando essa casa aqui? Meu filho ele vai chegar para mim e vai chegar para o meu esposo. Como vocês estão criando seus filhos? Como você está direcionando eles? Sabe, ontem nós fomos num treinamento, eu com o pessoal do TJ, está por aí? E nesse treinamento ouvimos algo assim, muito profundo. Que muitas vezes nós temos que os nossos filhos nos pertencem. Há uma palavra que a gente aprendeu hoje, que eles são coisificados. Você acredita nisso? Eles são a minha coisa. Então eu mando em tudo. Né? Mas é que, sabe o que é? A pastora Cris, mamãe, falou assim, que nós precisamos... A pastora Cris é lá na igreja. Eu aqui, você é meu filho. Aqui quem manda sou eu. E aí ele chega e conta para mim. E eu falo: amém. Seu papai e sua mamãe é isso mesmo. É eles que mandam. Mas tudo que a pastora Cris fala lá em cima é diante da palavra. E aí nós recebemos algumas palavras, né, daqui para lá.
né, alguns comandos do nosso pai ministerial, que o Senhor colocou como uma autoridade representativa dele. E aí algumas coisas descem quadrado aqui, né? Ai, mas isso aí não é para mim, pois afinal isso é só para quem lidera. Isso é só para quem lidera a célula, esse comando não é para mim. Esse comando é só para aqueles que estão seguindo os pastores, porque afinal eu vou no domingo para glorificar a Deus, eu não estou para glorificar homens, né? A gente já ouviu isso, não viu? Eu não estou lá para me curvar diante de homens, e você está muito certo. Você não veio aqui se curvar diante de homens, você veio aqui se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus Todo-Poderoso coloca paz para nos guiar. Ele coloca paz espirituais. E quando Deus estava falando ali com o povo dele, colocando os recabitas como exemplo, ele falou: escuta aqui, eu enviei profetas, eu enviei servos, e vocês não os ouviram. Sabe por quê? Porque olhamos e falamos: é só a pastora Mara. Ah, o que é essa mulher? A mulher de Jesus. Que é essa mulher? É porque Jesus é o nome do marido dela, tá? Né? Para quem não sabe, né? Vamos explicar, né? E a gente olha, né? Ah, só a Cris é a esposa do Saulo. O que eu vou ouvir ela? Né? É só a Melanie. Não, são homens como eu. Mas desde a eternidade, Deus delega autoridade ao homem, para que esse homem venha a se colocar profeticamente entre um povo. E aqui em Foz do Iguaçu temos muitos povos, né? Muitos povos, muitas comunidades. E esse que o Senhor faz comigo e com você, é para que a gente não entre na desculpa: Deus, eu era tão pequeno, sabe? Eu era falho. Essa é a nossa desculpa. Eu sou fraco, né? Parece a galinha da Angola. Sou fraco. E eu não conseguia te ouvir, Deus. Eu não entendia você, Deus, porque você está tão lá em cima. E eu estou tão aqui embaixo. Aí Deus fala assim: tá bom. E o Pai que eu enviei para falar com você em meu nome? E a autoridade que eu deleguei para guiar você nesse tempo, para que você pudesse ter me ouvido? É simples assim. Simples assim. Então, eu quero trazer para vocês como temos direcionado nossas famílias. Quem tem sido a referência dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas? Quem nós temos olhado e fala: uau, esse aqui é a minha referência, eu quero seguir os seus passos. Quem tem sido a nossa referência? Porque a geração hoje, que é referência dentro da minha e da sua casa, vai determinar o destino da futura geração. Algo que o Senhor me falou hoje, e que eu repeti muitas vezes, e hoje Ele me corrigiu. E eu levei a correção. Eu falei: mas Senhor, essa geração está tão perdida, né, Pai? Os jovens, os adolescentes, e sabe, às vezes a gente fica repetindo falas de homens, mas não ouvimos ao Senhor e no que Ele está trabalhando ao nosso redor, em quem Ele está promovendo, em quem Ele está levantando. E Ele falou para mim assim: Cris, essa geração não está perdida, ela só não está direcionada. Porque perdido é aquele que não tem mais vida, é aquele que não louva, é aquele que não respira. Esse está perdido. Mas enquanto há vida, há esperança. Então, Cris, não fale mais que a geração está perdida. Eles só não estão sendo direcionados. Eles só não estão sendo enviados para o destino profético, a qual eu programei para cada um deles antes da fundação do mundo. E aí, continuamos a conversa. E aí ele me levou
lá em Jeremias, no livro de Jeremias, novamente. E fala assim, Jeremias 29, 11 ao 14. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim, eu os ouvirei, eu vou buscar vocês aonde vocês estiverem, e vocês vão me achar quando me buscarem de todo o seu coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É simples assim. Por que que nós olhamos para uma geração aí fora e falamos ela está perdida? Porque nós que fomos encontrados não mostramos o caminho. Um dia alguém me mostrou o caminho. E o que o Senhor espera de mim é que eu vá ali aonde aqueles estão, que a gente pensa perdidos, e fala, ei, vem para cá, tem um destino para a sua vida. Tem um lugar de Deus, tem o tempo, esse tempo maravilhoso de Deus, o Kairos, o tempo oportuno da graça de Deus sobre você. A graça de Deus sobre você. E aí, nós vemos que os pais dos recabitas direcionou o seu povo e garantiu as futuras gerações tiveram um lugar na casa do Senhor. Então, eu quero trazer aqui o conceito de pai. Quem é o pai biológico? Quem é o pai espiritual? Seja pai, seja avó, leve aqui o conceito pai, aquele que dirige. O pai que é o anjo da igreja, o pai que é o pastor, o pai que é o líder de célula. O pai. Qual é o que o pai precisa fazer? O que nós podemos aprender com esse Recabe, chefe desse clã? Como direcionar as nossas famílias a fim de garantir as futuras gerações para o Senhor, a fim que elas encontrem o destino a qual o Senhor promoveu. E aqui eu quero dizer que encontramos algumas características. O pai, ele primeiramente, ele também precisa ser visionário, né? Eu já tive... A gente fala sempre aquele versículo, não ande pela vista, mas ande pela fé. Não se mova pelas circunstâncias, mas se mova pela palavra de Deus. E um pai, ele é visionário. O pai, ele não está preocupado só em botar comida na mesa. O pai não está só preocupado na faculdade. O pai não está só preocupado se vai crescer com saúde ou não vai, se vai casar, se não vai. Não, não é só isso. O pai, que é um pai espiritual, um pai que é governado por princípios da palavra, ele já está pensando nos netos, ele está pensando nos bisnetos, ele está pensando nos tataranetos, e até 1000 gerações que vão ser abençoadas, porque esse pai teve essa ousadia de olhar além do hoje, de olhar além. Além sim das circunstâncias, mas falar assim, por causa do meu posicionamento, até 1000 gerações vão falar a meu respeito. Vão falar, estamos aqui, como os recabitas falaram, porque o pai do nosso chefe Recabe nos deu essa ordem. O que seus netos vão falar a seu respeito? Que seus bisnetos vão falar a seu respeito. Ah, sabe como é que é? O meu pai, o meu neto, o meu avô, meu bisavô, foi um cara legal. Foi. Olha, tenho muita herança, muito dinheiro. Dinheiro, deixou bens. Aí pode ser, não deixou nada, tive que trabalhar duro. Não recebi nenhuma herança. Mas pai que é pai não deixa herança. Pai deixa legado. Porque herança é o que você deixa para eles e legado é o que você deixa neles. Neles. É você imprimir o Senhor dentro do coração do seu filho. Para que daí ele ensine o seu neto. O seu neto vai ensinar o seu bisneto. E as gerações estarão garantidas. Tire seus olhos aqui do vale. Olhe acima das montanhas. Comece a voar como a águia. A águia não fica rastejando no chão, olhando o que tem para comer. A águia, ela olha de cima.
A águia, ela olha oportunidades. A águia, ela olha onde tem entradas. A águia, ela olha onde tem água. A águia, ela dirige. Ela olha e fala, eu preciso levar alimento para os meus bichinhos, para os meus filhotinhos. E ela não fica ali ciscando num lugar. Ela percorre todo o vale e ela olha de cima. Seja um pai visionário. Seja uma mãe visionária. Seja uma avó visionária. Seja um tio visionário. Ai, mas sabe... É que eu cuido dos meus sobrinhos, mas eu sei que a responsabilidade não é minha. A partir do momento que você disse, eis-me aqui, em favor dessas crianças, a responsabilidade é sua. Ai, mas é que os pais dele abandonaram ele. Foram. Deus vai tratar com você agora. O que ele vai tratar com os pais dessa criança, não se preocupe. Deus vai tratar. Mas hoje ele trata com a autoridade delegada sobre os nossos filhos. Então, o pai, ele é visionário. Ele olha além das circunstâncias. Ele age preventivamente, não espera para remediar. Sabe aquele pai que o filhinho foi lá e botou a mão na tomada? Ih, né? Eu te falei. Quando? Você vai remediar, você vai falar, filho, como você viu, botar a mão nesse buraquinho aqui vai dar um choque, tá? Agora você sabe, né? Sabe, alguns pais perguntam para mim, pastora, o que fazer com os meus filhos? Falei, ensine eles no caminho que eles devem andar. Eles são impossíveis. É, pastora. Vocês estão ensinando? Ah, a gente ensina. O quê? A gente ensina que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo. Falei, ok, ensine. Mas seja um pai que ensina a moral. É muito diferente você corrigir uma atitude do que você antecipar a atitude. Sabe, a gente tem ensinado nos cursos de paternidade que você precisa ensinar o coração da criança, porque é no coração da criança que está a estultícia, é no coração da criança que está o engodo, que está a rebelião. Então eu preciso conquistar o coração do meu filho, ter o coração do meu filho nas minhas mãos, e aí sim eu vou ensiná-lo. Mas aí a gente olha para a criança, é a minha coisa. A minha coisa tem que fazer a coisa que eu quero. Não pode fazer diferente. Então o pai visionário, ele trilha junto o caminho que você deve andar. Uma das brigas minha é, ok, você está ensinando seu filho? Sim, eu estou mostrando que ele deve orar, ele deve jejuar, ele deve ir para a igreja. Aí os filhos chegam, Tadeu, pai, não, me deixou aqui, teve que ir embora. Falei, ok. Papai ora com você? Não, tia Cris, não tem tempo, sabe? Ele chega muito cansado. Ok. Papai lê a Bíblia para você? Não, tia Cris, é porque, sabe, ele está muito cansado. Ok. E isso se dá também com líderes. Sabe o líder que... Aí, gente, vamos jejuar. Aí vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Espera aí, eu sou pai de um pequeno grupo também. O discipulador, você precisa orar. Mas nunca orou com ele, com o discípulo. Nunca se assentou em um tempo de 1 hora, 2 horas de oração, de louvor. E o discípulo também esperando, receber tudo. Fala, se o meu discipulador não ora, eu também não vou orar. Eu tenho o meu tempo de oração. Eu aprendi que eu também não vou mais falar isso. Porque o meu tempo não é o meu tempo. É eu me encontrar no Kairos de Deus. O tempo com o Senhor é o tempo todo. Eu acordo falando com Ele. Eu acordo perguntando para Ele. E eu acordo às vezes fazendo assim, ó. Não fala comigo, não fala comigo. Eu faço isso. Por quê? Porque às vezes Ele quer me falando algo para eu fazer. Eu não quero. E nós resistimos ao Espírito. Quantos aqui já resistiram a uma ordem do Espírito Santo? Dá para contar em mais de 10 dedos aqui. Mas nós precisamos saber, voltando, que nós precisamos ter
ser esses pais visionários. O pai visionário sabe que precisa fechar as portas de maldição e abrir portas para que as bênçãos do Senhor entrem na sua casa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de portas de maldição que nós precisamos fechar definitivamente. Ai, mas sabe o que é, pastor? Minha avó era assim. O meu pai foi assim. É por isso que eu sou assim. Eu também falava isso. Mas sabe o que é? Quando você encontrou com Cristo. Quando você passou por essa cruz aqui, você fechou a porta. E se você não fechou, volta aqui. E fala, eu vou fechar. Porque aquele que tem Jesus, a Bíblia diz que ele é uma nova criatura. Que todas as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo novo, tudo novo. Se a bebida invadia a minha casa, invadia a minha geração, hoje eu me comprometo, bebida não mais na minha casa. Sabe por quê? Porque a geração hoje está garantida para o Senhor, amém. Mas quando eu abro uma porta de álcool na minha casa, e quando eu digo, eu controlo, ixi, Deus mudou a minha vida, e o álcool hoje, não faz parte mais de mim. Meus filhos, aos pés do Senhor, eles sabem que eles podem beber um pouco, que não vai acontecer nada. Aí sabe o que vai acontecer? Aquele mesmo espírito que perseguia lá a sua geração, ele está de butuca. Ele está assim, ó. Sabe o pai dos recabitas? Sabe por que ele deu essa ordem? Porque eles precisavam estar vigilantes em todo o tempo. Porque quando nações inimigas viessem sobre eles, eles não podiam estar embriagados, porque eles não iam conseguir fugir. E hoje o Senhor Jesus diz, vigiai, porque o inimigo está ao vosso derredor, esperando a quem possa tragar. Então, pai visionário está olhando hoje, mas está garantindo as futuras gerações. Se na minha casa teve alcoolismo, eu vou fechar essa porta. E eu vou dar a ordem, eu vou ter essa força que o pai dos recabitas deu. Não bebam, nem vocês, nem seus maridos, nem suas filhas, nem filhos dos seus filhos. Vigiem, porque o inimigo está ao seu redor. E eu não vou estar lá na 5ª geração para dar essa ordem. Eu estou aqui hoje. E eu posso garantir no Senhor as minhas gerações. Mas ninguém me garante que lá na frente, a 6ª, 7ª, 50ª vai querer andar fora dos caminhos do Senhor. Eu preciso ter esse peito espiritual, eu vou falar aqui, de bater aqui e falar assim, eu tenho um histórico na minha família. Jesus fechou a minha porta. Glória a Deus, eu fui liberto. Meus filhos são uma bênção. Meus netos estão ao meu redor, se assentados, ouvindo a palavra de Deus. Mas eu não vou brincar. Eu não vou brincar de ser Deus na vida dos meus filhos, porque eu não sou. Eu vou fechar as portas. E aqui tem algumas portas que nós precisamos fechar. Algumas só. Porque se for falar, a lista é enorme. Uma das portas, alcoolismo, imoralidade, a desobediência à liderança, a autoridades, seja na escola, seja na rua, seja em cruzar um semáforo vermelho, seja em xingar aquele que está ao lado, xingar o seu irmão, a ganância, a rebeldia, a feitiçaria, todas aqueles quadradinhos que nós encontramos em Gálatas 5, que fala que são as obras da carne. E ali ele vai longe, ele fala discórdia, ira, egoísmo, aqui fala de sentimentos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E ele diz, eu os advirto como antes já os adverti. Lembra da palavra do Senhor para o povo? Eu tenho falado
você não tem me ouvido. Eu envio os meus profetas, você não tem dado ouvido. Eu envio meus servos, você não tem me ouvido. Como eu os advirto e como antes já adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente vê essa frase aqui e fala, eu não pratico, então eu estou legal. Meu destino está feito. Estou junto com o Senhor. Mas o pai visionário não olha só para ele. O líder visionário não olha para ele. Ele olha para as futuras gerações. Ele não é egoísta. Ele não é egoísta. Porque o egoísta olha para si. O egoísta não compartilha, não reparte, não divide. O egoísta fala, eu estou bem, o resto lute. Né? A gente costuma ouvir, você que lute. Eu lutei, está tudo garantido aqui, mas agora o resto, vocês que lutem. Não fomos chamados para deixar que as pessoas se percam, as gerações se percam. Fomos chamados para advertir as futuras gerações sobre os perigos que a rondam. Mas também o pai, além de ser visionário, ele é um pai maduro. Cadê o maduro? Olha só que pai maduro. O pai maduro, ele está de bem entre mente e coração, emoções e espiritualidade, caráter. Ele está de bem. Ele não é o pai mimimi. Ai, os meus filhos não me obedecem, pastor. Eu olho, sim, eu não sei o que fazer com ele. Eu sei, mas eu não posso. Não falo isso, tá? Estou falando isso, se eu falei, agora eu retiro. Sei o que fazer, mas eu não vou fazer. E aí o pai que não é maduro fica de mimimi, em vez de falar com autoridade e delegar a autoridade. E falar assim, filha, é o seguinte, cara. Seguinte, tu furtou esse lápis na escola? Não, pai, eu achei no chão. Tá, é seu? Não, então é furto, é roubo. Ou sei lá o quê, tem um negócio aí que fala. É roubo. Ah, é roubo? É, pega, vai e devolve. Ai, por favor, pai, eu vou morrer de vergonha. Vai morrer de vergonha. Eu também vou levar também, porque o erro foi meu também. Vamos lá, vamos aprender. O pai que ele é maduro, ele tem uma mente transformada pela palavra de Deus. Romanos 12 fala disso, né? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício. Vai ter dor, vai despendiar tempo, vai ter renúncia, eu quero fazer tal coisa, mas meu filho está ali me olhando, então eu retrocedo. Vai ter renúncia. Então ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem é o pai maduro, né? O pai, né? Ele não é legal. Não é o cara legal. Legal é o amigo do seu filho, que pode tudo e leva para o mau caminho às vezes. Então, pai maduro não é o cara legal. Líderes não são legais. Não são bonzinhos. Profetas, pastores que lideram uma igreja não são bonzinhos. Aí você fala, nossa, por que não fica, só tem palavras duras? Porque eles não podem ser legais. E quando fala a palavra de Deus, não é ele que não está sendo legal, é o próprio Deus na sua palavra, dizendo, escuta aqui, eu amo você, mas eu também não sou um cara legal, não. Porque naquilo que o homem pecar, vai ter consequência. Os homens e pais e líderes maduros apontam o caminho. Sabe, o próprio Jesus não era legal. Tinha gente que não gostava dele. Tinha discípulo que não gostava muito dele. Sabe, porque ele não tinha medo de dizer, aqui ó, ô jovem, então, vamos lá, dá tudo os teus bens para o povo aí e vem me seguir.
Ai, ele não sabe que foi com tanto sacrifício, são herança do meu pai, da minha mãe, do meu avô, bisavô. E Jesus olhou e falou, cara, se isso está tomando o seu coração, deixa eu dizer para você, larga isso. Larga isso. O pai maduro, ele olha para os filhos e fala, filho, esse negócio aí está enchendo o teu coração de coisas que não tem nada a ver comigo. Porque nem tudo tem a ver com ele, porque o pecado não tem a ver com ele. E aí ele olha para o filho e fala, filho, se você não abandonar esse pecado, e aí entra lá a listinha, se você não abandonar a imoralidade, se você não abandonar a mentira, se você não abandonar o engano, se você não abandonar a balança, né? A balança errônea, se você não abandonar a mulher que não é sua, que é a mulher que você está tomando de outro homem, filho, não vai dar. Um líder não é legal, porque o líder confronta pecado. Porque ele tem uma autoridade delegada. E se ele não confrontar o pecado, pastor, o que vai acontecer? Se preocupa, Deus envia sempre outro. Mas o privilégio é de quem ele colocou como liderança. Lembrei a palavra adultério, adultério. Mulher do outro. Né? Então, Deus vai lá e, por exemplo, deixa eu ver, o César é líder de célula, né? Aí vem o liderado, né, César, e fala, cara, estou nesse pecado há tanto tempo, sabe? Eu estou em adultério, César. Ora por mim. Eu falei, eu vou dar uma cajadada na tua cabeça, cara. Tantos anos de célula, de palavra, tu está nisso ainda. Né? O César não vai orar. Ó, Senhor, ajude ele, Pai. Sabe, ele é uma boa pessoa. Ele é um homem de Deus. Ele é seu. Aí Deus olha, aham, tá bom, o que mais? Vai falando, líder, porque você sabe o que você precisa dizer. Até que César desembucha e fala, é pecado, você está pecando contra o Senhor, e você precisa se arrepender, e aí sim. E a mesma coisa com o pai biológico. Semana retrasada, tive um casal, a Josi Frasson, que é minha discípula, e o Juliano. E eles enviaram os filhos para a escola num dia que eu não lembro o que era. Era um dia legal na escola. Dias legais na escola são dias ruins, tá? Quando o filho falar para você, vai ter um dia legal, fica de zóio, porque é um dia ruim. É ruim conforme o princípio da palavra. Generalizando? Não, mas fica de olho. E ela me contou que ele foi para esse dia legal, não sei se era dia do aluno, é dia de alguma coisa. E aí disse que o filho voltou assim, com os cabelos em pé, né? Pequenininho, 9 anos. E ele falou, mãe, teve dança lá na escola, né? Sabe que música que tocaram, mãe? E eu vou falar porque isso tá geral, né? O quê? Funk. Ué, funk? É, mãe. Sabe, tinha até as meninas fazendo a dancinha. Aí a Josi olhou, como assim, filho? Mas que tipo de música é essa? Ah, não sei, mãe, tocaram durante o recreio todo. Aí ela, prontamente, que a Josi não é uma mulher legal, e nem uma mãe legal. Josi, você está aí, né? Você me ama. Mas a Josi não é uma mãe legal. Eu conheço ela, de perto. Ela liga prontamente para a escola e fala, escuta aqui, meu filho falou que isso. E aí houve todo um rebuliço na escola. E aí uma das pessoas falou assim, sabe o que é, mãe? Né? Sempre que alguém fala com você, mãe, é porque quer amansar você. Sabe o que é, mãe? É que a gente contratou um DJ que não é nosso. Então, a gente não tinha como coordenar as músicas que o DJ ia tocar. Aí vão falar assim, papo furado, né? Papo furado. Como assim? Eu envio meu filho para a escola, não para ouvir esse tipo de música. Eu envio meu filho para a escola para que vocês deem a lição, português, matemática, papapá, né? Eu sei que deu um rebu todo. Deu um rebu lá no grupo de pais. Alguns pais se aproximaram da Josi, outros não.
Mas no final de tudo houve perseguição. Perseguiram o menino, vocês acreditam? Na escola. Porque ele era o diferentão. Ele era o menino que não ouvia funk. Ai, filhinho de mamãe. Agora me diz uma coisa. Quem que Deus está olhando lá de cima e falando para os anjos? Ó, ela foi uma mãe que se levantou. Ela está ensinando princípios para os seus filhos. Juliano e Josi estão educando a criança no caminho que se deve andar. Para quem que o Senhor vai se levantar e vai dizer, tem visto os meus servos? Então não seja um pai legal, uma mãe legal, que diz, né? Tá tudo bem, filho, fecha o ouvido que vai dar tudo certo, porque afinal o mundo está perdido. Mas nós fomos chamados para ser sal e luz. Fomos chamados. Então, o pai que é pai maduro, que é um pai firmado no princípio da palavra, ele vai na contramão do mundo com a sua família. Ele vai além da correção dos erros, ele se antecipa antes do filho cometer o erro. Ele trabalha a moral do coração do filho. Ele é dirigido não pelas coisas que ele vê na televisão, por aí. Ele é dirigido porque a palavra de Deus diz para ele. Ele é dirigido pelo Senhor, porque ele é a autoridade delegada por Deus para dirigir a sua casa, a sua família. E quando Deus for tratar das gerações, ele vai olhar aquele lá que ele falou assim, ei, eu te levantei, eu interrompi uma geração de maldição na sua casa, mas você permaneceu com as portas abertas. Eu fui gracioso com você. Eu interrompi a imoralidade, eu interrompi a idolatria, eu interrompi ali na sua casa a bebedice, eu interrompi a rebeldia, a mentira. Mas você não está me ouvindo. Você não está atentando e você está colocando em perigo o destino das futuras gerações. Está botando em perigo. Aqui nessa casa apostólica, nós temos líderes maduros. Pastora G, Noveva, fala pastora G, pastor Josué. E aí vai vindo uma cadeia de autoridade. E sabe, é através da obediência que você vai dando passos para o destino profético que o Senhor tem para você. É através da obediência. Ah, não é quando eu estiver pronto? Não, porque pronto você nunca estará. Eu falo às vezes para umas discípulas, falei, discípula, tu foi chamada para pastorear o rebanho da casa do Senhor. Eu não estou pronta, glória a Deus, porque se eu tivesse, o Senhor não tinha chamado. Você nunca vai estar pronta, é no processo, é no caminho. Você não foi preparado para ser pai e mãe, né? Lá na sua casa, Cris, teve cartilha lá? Não teve. Mas foi no processo. Erramos muito, batemos muito, apanhamos, alguns sim. Mas foi no processo que a gente aprende. Aqui você está vivendo um processo para o teu futuro. Como sacerdote na sua casa, você está nesse processo. Mas você já está exercendo a função de sacerdote. Você já está exercendo a função de sacerdote. Então, para que você seja um líder maduro e não bonzinho, um cara legal, você precisa ter os princípios da palavra do Senhor. E fixar os seus pés nele. Fixe seus pés, nem para a direita e nem para a esquerda, não te desvie. Não te desvie, porque num desses desvios você deixa a porta aberta. Ai, pastora, você está colocando que eu sou responsável pela minha geração futura? Sim. Sabe por quê? Porque se eu olho para trás, e eu olho para minha mãe, para minha avó, para a bisavó que eu nunca vi, eles não cuidaram. Não cuidaram por quê? Porque nunca conheceram.
Mas pela graça de Deus, Ele me encontrou. E minha geração vai ser diferente. Já é diferente. Eu casei com 16 anos de idade, grávida. Minha filha casou nos caminhos do Senhor. Está há 1 ano casada ali, seguindo ao Senhor, servindo nessa casa. É ou não é uma nova geração? Meus netos vão ser diferentes, vão ser melhores. Meus bisnetos, muito melhores. Mas eu estou imprimindo na minha filha. Ela saiu de casa, mas ela ainda... Todos os dias a gente conversa ainda. Todo dia. Né? O marido não aguenta mais. Ele quis mudar para longe, não deu, ele teve que vir para perto. Né? Teve que vir para o centro, porque ele falou, está muito caro você se encontrar com a sua mãe, então vamos morar perto para ficar mais barato. Mas por quê? O Tiago está por aí, está tirando foto, o esposo da Bárbara, meu filho. É meu filho. A partir do momento que casou com a minha filha, ele se tornou meu filho, filho do meu esposo, nosso filho. E nós vamos direcionar os dois. E quando eles não gostam, eles fecham a cara e vão embora. Mas não deixaram de ouvir. Por quê? Porque daí não vai mais ser culpa minha, porque eu falei. Vamos lá. Vamos embora. E sabe o que é mais legal? Eu pastoreio crianças há mais de 10 anos. O mais legal é ver muitos adolescentes e jovens que eu pastoreei servindo na casa do Senhor. Não tem recompensa melhor que isso. Teve um dedinho ali da tia Cris. Teve um dedinho ali que o Senhor que eu não fechei a minha boca quando o Senhor mandou puxar a orelha deles. Teve um dedinho. Então, vamos lá. Estou terminando. O pai também, ele é leal. E por que tem uma chave aí na lealdade, né? A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade, honrar compromissos, também encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. A lealdade é uma chave que abre portas para a confiança. Um pai leal gera filhos leais. Ele ensina pelo presente, ele é leal ao Senhor e à sua palavra, ele é leal à sua família, ele é leal à sua liderança, ele simplesmente é leal. Tem um livro que fala sobre lealdade e honra, nós já tivemos vários seminários sobre isso. E a maior frase que tem nesse livro, o tempo todo, me cansei, na hora que eu li o livro, você só vai exercer liderança se você se submeter à liderança. E eu já falo, você só vai exercer liderança se você for um homem e uma mulher leal à sua liderança. Porque nossas crianças, nossos filhos, nossos discípulos estão nos observando o tempo todo. Não podemos falhar. Claro que podemos. É nas falhas que eles aprendem. Muito mais nas falhas. Mas eu estou aqui como uma autoridade delegada representativa do pai. Do pai ministerial dessa casa. E automaticamente os pais ministeriais e espirituais dessa casa estão como autoridade representativa delegada pelo Senhor. Salmo 147, 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. O Senhor é leal comigo e com você, e Ele espera nada mais e nada menos do que a lealdade com as lideranças representativas que Ele coloca sobre nós. Provérbios 3:3, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, ata-as ao redor do seu pescoço. Salmo 112, verso 1 ao 3. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e sua justiça dura para sempre. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Amo isso aqui.
Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes dissesse e ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, diz o Senhor, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Que Deus está falando aqui, você precisa ensinar os filhos, precisa, mas antes de tudo, estas palavras devem estar no seu coração. Porque eu não ensino da boca para fora, eu ensino de dentro para fora. Meus filhos, eles vão ver mais as minhas atitudes do que as minhas palavras. Mas se as minhas atitudes não bastarem, ele fala, ei filho, é o Senhor que está falando, não sou eu. É a palavra do Senhor. E o pai, terminando, o pai também, ele é um arquiteto. Lucas 6, 46, 49 diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei o que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Sua casa jamais será abalada, amém? Porque ela estava bem construída sobre a rocha que é Cristo. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O arquiteto, o pai arquiteto constrói sobre o terreno firme. Ele tem a visão da obra terminada. Ele conhece os processos, ele calcula os riscos, se desvia deles. Ele cria pontes e conexões entre uma geração e outra. Ele solidifica gerações pela palavra de Deus. Ele gerencia a estrutura emocional e física da família. Ele constrói para abrigar. Ele constrói para consolidar. E de geração em geração, elas permanecem pelo alicerce da palavra, pois a pedra angular para a qual foram construídas é Cristo. Esse é o pai arquiteto. Ele constrói para abrigar. Abrigo é o Senhor dos exércitos. Conduza a sua família para debaixo das asas desse Deus e permaneça lá. Permaneça. Mas o pai também é aquele que envia e comissiona, dá destino. E lá em Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é o feliz e o homem que cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui na igreja, nós temos muitos filhos. Na sua casa você tem filhos. Na sua célula você tem filhos. Na sua empresa você tem filhos. A igreja dá destino. Você é a igreja do Senhor. Jesus, ele inaugurou sua igreja na cruz e ele comissiona e envia todo aquele que nele crê. Somos uma família
que quer transformar a sociedade através de homens e mulheres, crianças tementes ao Senhor. Somos chamados para expandir o reino de Deus na terra. E você foi chamado para garantir que as futuras gerações adoram ao Senhor e o sirvam ainda nesta geração. Valores do céu ainda não mudaram, continuam e permanecem para todos sempre. Ele diz: todas as coisas vão passar, mas a minha palavra jamais vai passar. Quer você ouça ou não, ele permanece para sempre. Agora a sua geração pode ser dissipada. Os valores não mudaram: família, paz, justiça, alegria, amor, bondade, longanimidade, mansidão, perdão, domínio próprio. Não mudou. E aleluia por isso, não mudou. Porque é isso que nos traz esperança. Que estamos firmados na rocha que é Cristo. E quer eu passe dessa geração, se eu olhar com esses olhos visionários e dizer assim: filha, ensine aos seus filhos, aos meus netos, o caminho que deve andar, filha. Eu estou fechando as portas, mas agora é a sua vez, filha. É a sua vez, filho. É a sua vez. Você precisa fechar as portas e dar destino aos seus filhos. Você precisa garantir as futuras gerações para o Senhor. Se nada mais valer nessa terra, a sua família, ela deve valer. Ela é eterna. Ela é eterna. O resto tudo vai queimar, o resto tudo vai desaparecer. Mas a minha família e a sua são eternas. Você fala assim: como eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu não sei direcionar. Ok, estamos aqui para te ajudar. Não somos uma família perfeita. Não somos família perfeita. Mas com certeza somos uma família que está indo pelo caminho da palavra, pelo caminho do Senhor. Erramos sim, falhamos sim, mas nos levantamos e prosseguimos como um exército em marcha, como vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor porque você está aqui hoje. Você é uma vencedora porque você está assistindo hoje essa live. Porque a palavra do Senhor está sendo dita e os seus olhos estão abertos, e os seus ouvidos estão ouvindo. Aquilo que o Senhor está falando é para você, mas é para a sua futura geração. E se você quer garantir e continuar nesse caminho, como um exército que tem derrota sim, mas que se levanta e fala: qual é a próxima batalha, Senhor? Eu estou aqui com o Senhor é meu general. Porque enquanto houver fôlego de vida, a geração não está perdida. Se levante, fique de pé. E eu quero fazer algo com vocês agora. Eu quero perguntar para você, primeiramente, você que está aqui hoje, se você se sente assim como sem destino, andando sem rumo, andando por um caminho que você até quer trilhar, mas não está com forças. Quero dizer para você que Cristo Jesus, Ele morreu numa cruz, para que você pudesse voltar ao Pai e trilhar o caminho que Ele sonhou para você antes de você nascer. Mas o pecado Ele desvirtuou o nosso caminhar com o Senhor. Mas Jesus veio para novamente nos levar ao Pai. E a única coisa que eu e você precisamos, que você precisa, a Bíblia diz que se você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você terá a vida eterna. Porque todo aquele que confessa Jesus com a boca e crê no coração que Ele é o Filho de Deus, a vida eterna está garantida. Mas os problemas acabaram? Não, uma nova vida vai começar. Porque as coisas velhas vão ter passado e coisas novas o Senhor tem para você hoje. Se você pensa que está perdido, não se preocupe. O Pai nunca perdeu você. Os olhos dele permaneceram sobre você, enquanto você ia por caminhos que te levaram aonde você chegou hoje. Os olhos do Senhor estavam sobre você, e Ele falou: meu filho vai me ouvir.
ele vai me ouvir, ele vai conhecer o meu filho Jesus e ele vai retornar para o caminho, para aquele caminho que eu tenho para ele, de bênção. Então eu quero perguntar, você que está aqui hoje, que ainda não conhece esse Jesus, que ainda não convidou para morar no seu coração e para que tudo se faça novo na sua vida, eu quero que você levante a sua mão, se assim você quiser hoje. Levante a sua mão bem alto, se você quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu e quer ter o seu destino mudado hoje, você que está nos vendo também online, levante a sua mãozinha ali no chat e alguém vai estar orando com você nesse momento. Mas eu também tenho um segundo convite. E glória a Deus que todos que estão aqui estão trilhando esse caminho. Amém? Amém. O segundo convite que eu tenho para você é o desafio hoje que o Senhor colocou no seu coração. Tem algumas coisas que Deus falou, retire da sua casa. Mas tem algumas coisas que o Senhor falou, coloque na sua casa. Feche as portas e coloque os princípios. Eu quero te convidar a vir à frente. Quer você ouviu ou quer não ouviu, que você venha e cele isso com o Senhor. Dê um passo que, Senhor, eu te ouvi. Não vai ser fácil, Pai. Não vai ser fácil. Mas eu dou um passo de fé hoje. Que eu quero retirar algumas coisas que podem abrir portas de maldição na minha casa. Para garantir as futuras gerações e dar destino a elas. Se você quer isso como pai espiritual, como pai biológico, venha para frente. Mas eu também quero desafiar filhos aqui hoje. Filhos que não estão ouvindo seus pais. Filhos que não estão ouvindo os pais espirituais que o Senhor colocou nessa família. Filhos que estão dizendo são apenas homens, são homens. Filhos que estão dizendo o Senhor falou, mas não é bem assim. Se você encontra rebelião no seu coração hoje, venha para frente também. Venha para frente. A igreja não é o seu ponto de chegada. A igreja é o seu ponto de partida. E você não está aqui sozinho. Você está aqui e atrás de você tem 1000 gerações garantidas. Sobre todas as 1000 gerações que o Senhor vai garantir. Onde eu passar, porque esse é o teu tempo. Eu não correrei atrás de bênçãos. Ninguém vai se levantar hoje mais do que você na sua casa em favor dos seus filhos. A liderança está com você. Não adianta delegar para outra pessoa. Nós, como família espiritual, estamos aqui para auxiliar. Estamos aqui para enviar para os destinos. Mas você, sobre você e sua casa, está com você. Filho que está sendo rebelde com seus pais, seja biológicos, seja espirituais, o Senhor te convida hoje e te chama para o arrependimento. Pai, estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos falou através de pessoas, sim, mas o Senhor falou. E não importa a maneira que o Senhor fala, não importa, Senhor, a maneira que o Senhor fala. Se as pedras falarem, Senhor, nós vamos ouvir. Se a mula falar, nós vamos ouvir. Mas que não seja necessário, Pai, que nenhuma pedra fale. Senhor, que não seja necessário que nenhuma mula fale. Porque quer dizer que os nossos ouvidos estão tão fechados, que o Senhor precisa trazer algo fora do natural para ouvirmos o Senhor. Pai, a Tua palavra fala, os Seus servos falam, os profetas falam, Pai. O Senhor está falando, Senhor, desde o início. E nós queremos nessa noite, Pai, te pedir, se os nossos ouvidos estão trancados, Pai, que nessa noite o Senhor destrave os ouvidos agora. Senhor, traga cura agora aos ouvidos espirituais, Senhor. Abra os ouvidos, Pai.
Abra o entendimento, Pai, nessa noite. Senhor, nós temos um destino profético, Senhor. E o Senhor quer nos enviar, Senhor. Mas como enviar se não o ouvimos, Senhor? Então que nessa noite, Pai, comece a destravar, Senhor. Comece a destravar os ouvidos nessa noite. Senhor, traga entendimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Senhor, que haja mudança de mentalidade, mudança, Senhor, de posicionamento. Senhor, que fechemos as portas da maldição, Pai. E que os nossos filhos estejam protegidos, Pai, nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos colocamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua voz. Obedecer àqueles a quem o Senhor envia e delega autoridade. Porque, Senhor, sabemos que a autoridade delegada vem de Ti, Senhor. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, agora, Senhor, os Teus filhos. Senhor, que por onde eles passem, seja nas células, em casa, nas empresas, Pai. Senhor, quando eles falarem, Senhor. Senhor, que eles sejam ouvidos, porque eles vão falar da Tua palavra. E vão falar daquilo que os céus está promovendo e dizendo, Senhor. Então, eu os abençoo para viverem essa semana, Senhor, como profetas do Senhor nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.